Olá, meus amigos do canal YouTube, mais uma vez voltando aí com um vídeo aí em definitivo agora, falando sobre a lei de Deus, falando mais uma vez sobre a lei de Deus. Os dois últimos estudos nós falamos aí sobre o selo de Deus e o selo da besta. E agora nós vamos estudar um pouco mais agora sobre a lei de Deus. O que tem na lei de Deus que o povo não aceita. As pessoas não querem aceitar. As pessoas rejeitam. Muitas religiões, denominações ignoram esse mandamento. Então hoje nós vamos resumir em duas partes, o que tem assim, digamos assim, de ruim que as pessoas não aceitam. Bom, o que dá para entender aqui, as pessoas aceitam todos entre aspas, né? As pessoas aceitam 10, né? Entre aspas, mas na verdade as pessoas querem aceitar só 9 mandamentos da lei de Deus, que diz que é 10 mandamentos, mas o povo só aceitam 10 mandamentos, aceitam 9. Então quer dizer, mas o que tem de tão ruim nessa lei que as pessoas dizem que foi abolida, que essa lei não está mais em vigor? Será que ela é tão ruim assim? Que essa lei não serve mais para nós? Será que estamos isentos? Vamos estudar aqui, meus amados, 4 mandamentos. Sabemos que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele resumiu os mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então Jesus resumiu em 2. Mas será que Jesus, resumindo em 2, ele está tirando o restante? É isso que nós vamos estudar hoje. Será que, resumindo os mandamentos, Jesus tirou alguns, né? Então o que nós vamos estudar a partir de agora. Só que eu queria comentar aqui um assunto. Lá em Mateus capítulo 19. Lá em Mateus capítulo 19. Verso 18. Lá em Mateus capítulo 19, verso 18, né? Jesus tem um encontro com um jovem rico. E esse jovem rico, ele chega e pergunta para Jesus assim: Senhor, o que farei para ter a vida eterna? Quer dizer, essa é a pergunta que talvez você esteja se perguntando nessa manhã. Talvez essa seja a pergunta que muitos estão se perguntando. O que farei para ter a vida eterna? Veja bem qual foi a resposta de Jesus Cristo a esse jovem. Mateus 19, verso 18. Né? O 17 diz assim: com um jovem rico se aproxima dele. O verso 16 diz assim: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus, veja bem a resposta de Jesus. Verso 18. Jesus fala assim, o verso 17. Respondendo, Jesus disse: por que você me pergunta sobre o que é bom? Né? Há somente um que é bom.
se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos, né? Então Jesus já falou para o jovem: se você quer ser salvo, se você quer entrar no céu, você tem que guardar os mandamentos. Mas se muitas pessoas dizem que Jesus aboliu a lei, né? Então Jesus aqui entra em contradição com ele mesmo. Se ele veio abolir a lei, por que Jesus não disse assim: se você quer entrar no reino dos céus, né, você guarda a minha palavra? Jesus não citaria aqui os mandamentos de Deus. Jesus fala: se você quer entrar no céu, guarda os mandamentos de Deus. E qual é os mandamentos de Deus? É os 10 mandamentos, meus amados. É isso que Jesus está falando para ele. Mas por que Jesus disse isso para ele? Porque Jesus sabia quem era esse jovem. Jesus sabia o que ele estava fazendo, né? É por isso que no verso 18 Jesus diz assim, ó: Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo contra ti mesmo. Você vê que Jesus aqui ele cita alguns mandamentos da lei. Se Jesus tivesse abolido a lei, como muitos pregam, muitas igrejas vêm pregando por aí, Jesus estaria entrando em conflito com ele mesmo. Como que ele diz para o jovem guardar os mandamentos, se depois ele vai falar que aboliu a lei? Então, quer dizer, não tem sentido, né? Mas vamos mais. Jesus fala então, ó: se você quer entrar no céu, guarda os mandamentos de Deus, né? Mas por que Jesus disse isso? Porque esse jovem, meus amados, ele cumpria a lei melhor do que qualquer um. Era um jovem que foi ensinado sob a lei. Mas o que faltava para aquele jovem? É o que diz aqui, ó. É o que diz aqui. O que faltava para aquele jovem? Verso 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Por que Jesus disse isso? Porque esse jovem, ele guardava toda a lei, meus amados. Só que por outro lado, trazendo para o nosso português, esse jovem era um jovem egoísta. Esse jovem não gostava de repartir o que tinha com o seu próximo. Por isso que ele disse assim: Senhor, os seus mandamentos eu tenho guardado desde criança. Só que o amar ao próximo, de repartir, de doar, isso aí estava em falta aquele jovem. É por isso que Jesus disse isso para ele. Jesus diz assim, ó, no verso 23: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então quer dizer, é mais fácil você passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque o rico não está disposto a repartir, meus amados. Essa era a lição que Jesus tinha para esse jovem, né? Por que Jesus disse assim: guardarás os mandamentos de Deus? Porque Jesus sabia que ele guardava os mandamentos de Deus. Só que faltava o quê? Faltava a ele ter um coração de repartição, de ter amor ao próximo, de repartir com o próximo. E esse jovem estava, digamos assim, estava em pecado com Deus através disso. Então talvez Deus está falando com você, meus amados. Você guarda a lei de Deus. Você vai na igreja, você dá o dízimo, você dá a oferta, né? Mas você não tem coragem de dar um pão ao próximo. Você não tem coragem de dar uma cesta básica para o próximo. Você não tem coragem de dar um copo de água para o próximo. Então, Jesus está falando também conosco. Quantos não estão na igreja aí, vivendo na luxúria,
comendo do bom, do melhor, mas não tem coragem de repartir, de levar um quilo de alimento na igreja. Né? Então é isso que Jesus está falando. Jesus citou aqui os mandamentos de Deus. Então Jesus está dizendo que a salvação pelas obras, não, meus amados. Salvação não é pelas obras. Só que Deus conhece o seu povo quando o seu povo se sacrifica por ele. Jesus já se sacrificou por nós na cruz. Nós temos que mostrar o nosso sacrifício com Deus. E qual é o sacrifício? É demonstrando o nosso amor para com Deus, guardando os seus mandamentos. E Jesus diz, e os seus mandamentos não são pesados. É por isso que nós vamos citar aqui, meus amados, os quatro primeiros mandamentos da lei, que Jesus resumiu. Mas porque ele resumiu, ele tirou a lei? Ele aboliu? Não, meus amados. Jesus apenas citou os 4 primeiros mandamentos. Jesus disse, se você me amás, guardará o meu mandamento. Né? Jesus fala, e eu resumo esse mandamento em 2. Amarás a Deus de todo o seu coração. Quando você lê os primeiros 4 mandamentos, que vamos ler agora aqui, que diz aqui, lá em Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17, mas nós vamos ler conforme os mandamentos. O primeiro mandamento diz assim, meus amados, não terá outros deuses diante de mim. Qual é de errado nesse mandamento? Não terá outros deuses diante de mim. Deus está falando com você, meus amados. Não tem outros deuses diante de mim. Não adianta você adorar as pessoas. Não adianta você adorar um artista, um ídolo. Não adianta. Não tem outros deuses diante de mim. Eu sou Deus, o Criador do universo. É isso que Deus está querendo dizer na sua palavra. E as pessoas estão aí, meus amados, correndo atrás de ídolos, de artista, né? Adorando, se prostrando aos pés do ser humano. E Deus fala que não terá outros deuses diante de mim. É isso que Deus está falando com você. Vamos lá para o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem debaixo da terra. Não te curvará a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os seus mandamentos. É o que Deus está falando aqui, meus amados. Não terá outros deuses diante de mim. Não curvarás a ele. Devemos adorar quem? Adorar a Deus. Agora, qual é errado nesse mandamento? Não tem nada de errado. Deus está chamando você para quê? Para se curvar diante dele. Ele é o Criador. Ele é o nosso soberano do universo. Deus é o único que tem poder, que nos criou, meus amados. É Ele a quem nós devemos ajoelhar, adorar, se prostrar perante Ele. Não ficar adorando imagem de escultura. Não ficar adorando ídolos, artistas, atores de novela, adorando as pessoas mais do que Deus. Deus é o nosso soberano, o Criador do universo. E as pessoas falam que Jesus aboliu a lei, aboliu isso aqui. Então quer dizer que nós podemos adorar outros deuses? Se prostrar diante de um artista, um cantor de televisão, de novela? É isso que Deus autorizou o seu povo a fazer? Não, meus amados. Deus está chamando aqui a nossa atenção. Deus se aborrece, meus amados. Deus se aborrece quando as pessoas trocam verdadeira adoração, que é Deus, pela adoração humana. Deus se aborrece. Vamos para o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que toma o seu nome em vão. Está cheio de gente tomando o nome de Deus em vão por aí, meus amados. Né? As pessoas estão tomando o nome de Deus em vão abertamente. Na internet. Aí nas redes sociais. Né? Até nas grandes centros de pornografia, as pessoas citando o nome de Deus ali. Isso é
Isso é uma aberração, uma deturpação, né? O ser humano não tem mais freio, meus amados. O ser humano não tem mais controle. O ser humano tá numa situação que para ele o erro se tornou normal. As coisas que é injusta, é suja, para ele está se tornando limpa no seu modo de ver, né? O mundo está tomando um rumo, meus amados, que o pecado está se tornando normal, uma coisa natural. E as pessoas usam o nome de Deus para qualquer coisa. Dentro das igrejas, as pessoas dançando break, dançando funk, dançando axé, dançando funk, forró, né? Isso é o quê? Isso aí é citar o nome de Deus em vão. As pessoas estão levando o nome de Deus em vão dentro das igrejas, dentro das denominações. O nome de Deus está sendo citado em vão ali dentro, dizendo que está adorando a Deus, né? Hoje em dia as igrejas se tornando o quê, irmão? Se tornando balada gospel, centro gospel, né? Então, quer dizer, as pessoas estão tomando o nome de Deus a não ser lá fora, meus amados, que o mundo já está entregue ao pecado. Agora dentro da igreja as pessoas tomando o nome de Deus em vão, trazendo o mundanismo para se misturar com o nome de Deus. É nisso que o mundo está caminhando, o evangelho está caminhando para isso. É o nome de Deus, é o nome de Deus em vão nas novelas, é o nome de Deus em vão na pornografia, é o nome de Deus em vão no forró, no funk, no rock, é o nome de Deus em vão dentro de casa. O diabo está fazendo miséria, meus amados, na vida das pessoas. O ser humano, marionete nas mãos do inimigo. Agora o quarto mandamento, meus amados. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que entrar dentro da sua porta. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há. E o 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quer dizer, o sábado está aí sendo pisado abertamente. O diabo vem provando para as pessoas que o domingo é o dia da família. Não, meus amados, o dia da família é isso aqui. Ó. É o dia que Deus abençoou. O que Deus fez? Deus descansou, abençoou e santificou. O sábado é um dia santo, separado para a obra de Deus. Né? O diabo vem falando que o domingo é separado. Não, meus amados, a Bíblia está falando que é sábado. Está lá em Êxodo 20. São os 4 primeiros mandamentos que nós vamos estudar hoje. Né? O sábado é o dia do Senhor. Né? Lá em Apocalipse, lá o anjo fala, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra. Da onde que o anjo tirou aquela expressão, meus amados? Tirou daqui, ó, de Êxodo 20. Né? Deus está trazendo as pessoas para a sua origem da criação. O dia trazendo para o dia abençoado, o dia santificado de Deus. Esse é o dia da família, não é o domingo. Né? O dia da família é esse, meus amados. Esse é o dia da família. Né? E as pessoas agora estão numa situação que estão crendo em qualquer coisa, qualquer espírito. Esses são os primeiros 4 mandamentos da lei. Jesus resumiu: amará o Senhor teu Deus de todo o coração. Amar a Deus é guardar os 4 mandamentos, meus amados. Né? O diabo tá provando para as pessoas que Jesus aboliu a lei, que a lei não serve mais. Então, se a lei não serve mais, meus amados, é por isso que as pessoas estão aí adorando outros deuses.
As pessoas estão se curvando diante de artista, de protagonista aí do humano, né? Então as pessoas estão aí à mercê do diabo, né? Então, quer dizer, dentro das igrejas as pessoas não têm respeito mais com o nome de Deus, tomando o nome de Deus em vão. Está aqui o terceiro mandamento. Adorando o homem, adorando as suas criaturas, né? Se você ler lá Romanos capítulo 1, você vai ver que as pessoas estão trocando a verdadeira adoração pela adoração humana. Estou trocando a verdadeira adoração, que é adorar a Deus, o Criador, estão adorando as criaturas, né? Então o diabo está provando que a lei foi abolida. E se a lei foi abolida, o ser humano está se encontrando, meus amados. Está se encontrando numa situação degradante, né? O dia abençoado de Deus, que é o sábado, o ser humano não está nem aí com nada. Está trabalhando, ganhando seu pão de cada dia, cometendo pecado nesse dia santo e separado por Deus. Então, o dia que Deus abençoou, o ser humano está transformando em dia de miséria, de pecado, né? Tomando o nome de Deus em vão dentro das igrejas, né? Dizendo que essas coisas faz para atrair as pessoas, atrair o jovem. Tem que atrair o jovem, meus amados, para revelar essas verdades aqui para eles. Não trazer o jovem para fazer a vontade deles, né? Fazer a vontade deles, a dançar funk, a dançar break, a dançar rap, a dançar e ficar pulando, caindo no chão. Falando que foi selado pelo Espírito Santo. Fulano está caindo no chão, ele está recebendo o Espírito Santo. Não, meus amados, as pessoas estão sendo chocalho nas mãos do diabo. O diabo está derrubando no chão, pisando em cima e depois dando um gargalhado, porque o diabo está falando: esse aí é marioneta nas minhas mãos. Enquanto Deus está falando não tomar o nome de Deus em vão, as pessoas estão tomando o nome de Deus em vão dentro das igrejas. Depois fala que é selada pelo Espírito Santo. Não, meus amados, o selo de Deus é isso aqui, ó. É você revelar as verdades para eles, trazer os jovens, as pessoas, para estudar a Bíblia, para obedecer o assim diz o Senhor, e não trazer as pessoas para dentro da igreja, né, para ensinar a dançar isso, dançar funk, rap, break, essas coisas. Dança lá fora, meus amados, dança lá no mundo, lá fora. Tem que trazer de fora do mundo para a igreja, para ser separado, diferente, não para ser igual às pessoas lá de fora. Por isso que está essa confusão dentro das igrejas. As pessoas não têm mais em quem crer, mais ter fé. Por quê? Porque as pessoas seguem o mesmo ritmo lá de fora, seguem dentro da igreja. Você vai na igreja hoje, né? É jogo de luz, é DJ dentro da igreja, né? Meus amados, isso aí, meus amados, é satânico essas coisas. O diabo está trabalhando dentro da igreja. Temos que estudar a palavra de Deus. A verdadeira adoração, meus amados. A adoração é você ter um Deus na sua vida e não ter outros deuses na sua vida, como diz aqui, meus amados. A verdadeira adoração é você se curvar diante de Deus em reverência, dar glória a Deus em reverência, e não se curvar diante do homem, adorando ídolos, adorando artista, né? Hoje em dia as pessoas vão na igreja para adorar artistas, cantores da igreja, cantores gospel. Eu vou lá porque fulano de tal é meu ídolo. Não, meus amados, as pessoas estão confundindo as coisas. A verdadeira adoração é você adorar, se prostrar diante do Deus que te criou. A verdadeira adoração, meus amados, é você obedecer a Deus, é você guardar os seus mandamentos, guardar o sábado.
Se Deus disse para você descansar, o que Jesus fazia em dia de sábado? Jesus curava as pessoas. Jesus alimentava as pessoas. É isso que você tem que fazer. Jesus está falando para você fazer o bem ao sábado. Não para você entrar dentro de uma empresa para trabalhar, meus amados. Se isso fosse fazer o bem, meus amados, Jesus entrava dentro da carpintaria do pai dele para trabalhar. Não, o que Jesus fazia? Jesus trabalhava, mas de que forma? Ajudando as pessoas. O cego que não enxergava, via. O surdo que não via, ouvia. O aleijado que não andava, andava. Era esse o trabalho que Jesus fazia. Não entrar dentro da carpintaria do pai dele para trabalhar, né? Queria que esses pastores apologéticos aí, CACP, né? Esses falastrões da internet, né? João Martinez, Elias Soares, né? Quer dizer, foi lá no programa Vejam Só, passou vergonha, levou uma surra de Bíblia lá no Vejam Só. Depois fica aí postando vídeo na internet. Porque fulano de tal é guru. Porque fulano de tal é isso. Viu? Pastor Lia, vai estudar a Bíblia, pastor. Né? Prega isso aqui, a realidade para o povo. Né? Martinez, esse Rafael Lesso fica aí atrás desses pastores. Vai estudar a Bíblia, meus amados. Deus está falando com vocês. Né? Eu fiquei postando vidinhos aí, sabe? Aí fica assim aqueles bandinhos um atrás do outro. Viu? Vamos estudar a Bíblia. Pregar a realidade da palavra de Deus. Não ensinar as pessoas a dançar break, a dançar break, a dançar rap, a dançar axé dentro da igreja. Vai pregar isso aqui, pastor. Pastor Elias, João Martinez. Né? Então quer dizer, as pessoas têm que criar vergonha na cara e pregar aquilo que a palavra de Deus diz. Não ficar fazendo vidinho boboseira aí na internet. Né? Então quer dizer, a pessoa tem que criar vergonha na cara e brincar de ser cristão e pregar as coisas certas. Aqui, ó, tá aqui a palavra de Deus. Sabe? Então tá cheio, meus amados. Tá cheio de gente assim na internet. Né? Falando que a lei de Deus foi abolida. Né? Que na verdade, meus amados, a única coisa que foi abolida da lei é o sábado. O que eles querem abolir da lei é só o sábado. O resto não. O resto eles aceitam. Agora o sábado é abolido. Né? Então quer dizer, esperto eles não. Né? Espertalhões aí da internet. Né? Bando de tolos. Né? São um bando de tolos. Né? Diz lá em Provérbios, né? 28:9, se eu não me engano, 29:8, Provérbios. Né? Fala lá que Deus, até a oração daquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei de Deus é abominável. Né? Então Elias Soares diz que pregou Isaías, que fala que a lei e os profetas, né? Diz que o argumento dele é bíblico. Tá ali o pastor Elias. Né? Provérbios 29:8 ou 28:9. Né? Todo aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei de Deus, até a sua oração abominável. Então quer dizer, quando é para aceitar, quando as coisas vão de encontro com as suas teorias, né? Aí sim a Bíblia de Genebra é a favor do pastor Elias. Agora quando ela vai em contra os seus argumentos, as suas teorias, aí sim, aí a Bíblia de Genebra precisa passar por para uma bela revisão. Espertão você, né, pastor? Né? Pastorzinho aí. Né? Estudar a Bíblia, pastor. Aqui, ó, estudar a realidade da Bíblia. Né? A nossa vida tem que ser o assim diz o Senhor. Né? Não assim diz o Senhor tem que estar de conformidade com a minha palavra. Não. É assim que tem que ensinar o povo. Não levar para dentro da igreja para dançar axé, break, essas coisas. Não, a minha vontade tem que ser conforme a vontade de Deus. E o mundo está cheio disso, meus amados. Enquanto as pessoas estão pregando que a lei de Deus foi abolida, Deus está falando aqui, ó. Jesus falou para os jovens que entrar no reino dos céus, guarda os mandamentos. Né? Então quer dizer, não tem outro caminho, meus amados. Não tem outra saída. Ou você aceita a palavra de Deus,
né, e guarda os seus mandamentos, ou você vai se deparar com mensagens como essa, que não tem fundamento, não tem lógica, né? João fala lá, aquele que diz que guarda os mandamentos de Deus, aquele que diz que me ama e não guarda os mandamentos é mentiroso. Tá cheio de mentiroso aí na internet. Ah, mas eu guardo. Jesus resumiu a lei dos mandamentos, agora o amor. É isso que Jesus citou para o jovem, né? O que é amor, meus amados? O que é amor? Amor é amar a Deus, é guardar os mandamentos. Não tem como fugir dessa realidade. Então que Deus te abençoe, meus amados. Que Deus te abençoe. O próximo vamos falar sobre os 6 mandamentos da lei, que fala: amarás o teu próximo a ti mesmo. Então não tem como fugir dessa realidade. Os 4 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, é isso aqui. Jesus resumiu isso aqui. Não é tirar o sábado da lei. Tirar o sábado, quem está tentando tirar isso aí é o homem. O diabo está tentando tirar isso aí. Está usando o homem, pastores, ministros, para pregar isso aí. Mas Jesus disse aqui, ó, eu não vim destruir a lei e os profetas. Então que Deus te abençoe, meus amigos. Que Deus te guarde, que Deus fale no seu coração. Que cada dia que passa o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. O caminho de Deus é esse, não tem outro caminho. Ou você está disposto a obedecer a palavra de Deus, ou você não está, né? Ou você aceita o selo de Deus, ou você aceita o selo da besta, né? Deus só tem 2 igrejas, né? Deus só tem 2 igrejas nessa terra. Deus tem uma e o diabo tem outra. Não tem outra igreja. Todo aquele que obedece a Deus está na igreja de Deus. Todo aquele que não quer obedecer está na igreja, na fileira do diabo. Então que Deus te abençoe e te guarde. Abra sua mente e seu coração. Ainda é tempo de aceitar a palavra de Deus. Ainda é tempo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo possa abrir a sua mente a partir de hoje. Amém, meus amados? Amém, meus amados? Até o próximo estudo. Que Deus possa te abençoar. Que nesse domingo a paz do Senhor possa entrar dentro da sua casa.